Aristóteles. Isto porque o Aristóteles é quem coloca essa ideia de uma apreensão da poética, né, diferente da história, que enquanto a história acompanha o suceder dos fatos, né, os aconteceres, a poética, ela trabalha com a trama dos fatos e com o dever ser, com os elementos que constituem a mimesis. E a mimesis, o Lukács vai mostrar como, a partir de um dado movimento histórico, um produto histórico, quer dizer, quando a arte vai se autonomizando da magia e da religião, é como que isto se torna importante para uma arte se autonomizar, né? E naquele texto que eu havia indicado para vocês, e por favor, se vocês não tiverem, não tem problema nenhum, porque é indicativo, né? Ele fala o seguinte: Aristóteles deu ao desenvolvimento da estética um impulso duradouramente salutar, na medida em que, por um lado, colocou no centro da estética o reflexo da realidade objetiva e não o reflexo das ideias, como no neoplatonismo. Por outro lado, porém, ao mesmo tempo, esse reflexo foi por ele energicamente diferenciado da cópia puramente mecânica da realidade. Então, quer dizer que desde os gregos se põe a ideia da mimética, e a mimética não como pura cópia da realidade, né? E é muito curioso, porque todos os autores que batem no Lukács, ou que fazem a crítica ao realismo, eles falam que o realismo é um reflexo mecânico, stalinista, né? E vocês estão vendo que o Lukács pode ser tudo, pode ser kantiano, pode ser hegeliano, mas menos stalinista nesse ponto, porque ele vai colocar exatamente essa dimensão muito bonita, né, do Aristóteles, da trama dos fatos, que eu gosto dessa expressão, né, que nós partimos da trama das ações, portanto da praxis, né? E ele, na outra página, ele falando do Diderot, Hurd, do Marx, ele vai dizer que a determinação social das ações e dos caracteres humanos torna-se cada vez mais consciente. A importância e o tipo de sua influência sobre os fatos e sobre os destinos tornam-se cada vez mais complicados. A relação entre o indivíduo, sua situação social, camada, classe, entre vida pública e privada dos homens, recebe determinações novas, mais implicadas e mais mediatizadas. E ele vai dizer que uma dessas figuras é o próprio Diderot. Então, quer dizer que o Diderot, vocês sabem que é um dos criadores da enciclopédia. Ele foi convidado pelo Le Breton para copiar o Dicionário Universal de Ciências e Artes da Inglaterra, de Chambers. É uma obra de 1728, e ele propõe outra coisa. Ele propõe uma enciclopédia, né, que ela seria, cada termo, ela teria que ser demonstrada a gênese, a estrutura dela e a função social. É algo muito próximo, depois, do que o Marx faria, né? Quer dizer, você desenvolve alguma coisa, alguma palavra, mas você vai buscar como ela nasce, qual a função que ela desempenhou no momento que ela nasce, os caminhos que ela toma. Então, quer dizer que essa enciclopédia, ela não é do Chambers no sentido de um dicionário, mas ela passa a ser elementos críticos do mundo. E, particularmente, como eles são os iluministas, ele vai convidar mais de 100 intelectuais, incluindo Rousseau, por exemplo. Rousseau é para fazer a parte de música, né, como eu já disse para vocês. Ele vai convidar o D'Alembert, que é um matemático, Helvétios, Holbach, quer dizer, ele põe a nata, vamos dizer, daqueles pensadores, mas que queriam fazer a crítica do mundo, né? E a crítica do mundo é exatamente com esse papel revolucionário dessas teorias. E o Diderot, na arte, ele vai colocar exatamente que para se compreender as personagens, para se compreender os caracteres humanos, isso já tinha
dito Aristóteles no passado. Quer dizer, o Aristóteles achava que você não pode pôr no teatro, por exemplo, um caráter já estabelecido, naturalmente estabelecido. Ele se põe movido pelas questões da vida, né? Quer dizer, a pessoa, não é novela da Globo, que a pessoa já é má e será má até o final, a não ser que o público telefone e fala para a pessoa mudar de caráter, aí a pessoa muda, né? Quer dizer, não é a trama dos fatos, quer dizer, as condições sociais que determinam a individualidade e os rumos que ela assume na vida. Porque, às vezes, e a Bia sabe disso, né, dona Bia, que nós aqui na PUC, nós não gostamos de concorrer, de disputar aulas com colegas, mas, de repente, tem 2 aulas para 20 professores. E a instituição não aceita que se distribuem as aulas para os professores da casa, tem que contratar de fora. Então, quer dizer, cria uma ambiência... O salário bem menor. E o salário menor, mas cria uma ambiência de concorrência, que você não deseja, mas a vida põe. Então, é disso que o Diderot está falando, quer dizer, que nós tomamos posições a partir de condições concretas, né? Então, na página 118, o Lukács fala o seguinte: como, na maior parte dos campos da ideologia progressista burguesa em formação, também nesse caso, Diderot abriu caminho para que os problemas da nova realidade recebessem, tanto do ponto de vista artístico quanto do estético, uma formulação energicamente avançada. A sua formulação do problema é bastante audaz. O novo drama não deve levar à cena personagens, mas sim o que ele chama de condições. Quer dizer, então o personagem não entra moldado porque ele é um artista famoso, porque tem certas características. Ele é aquilo que a determinação social faz, né? Então o Lukács fala que isso faz com que o Diderot se aproxime da particularidade. Porque se nós falamos anteriormente que nós temos categorias, e o Lukács aqui, ele está, num certo sentido, fazendo uma cisão entre materialismo dialético e materialismo histórico. E aquela cisão que o Engels cometeu um erro enorme, colocando a ideia de lógica e história, e que a lógica são esses elementos depurados, que você depura da história para fazer uma sistematização. Isso cai no idealismo, se a gente fizer isso no Capital do Marx, por exemplo. E aqui ele está mostrando que o Diderot se aproxima muito da tipicidade, quer dizer, mas pelas condições sociais. Quer dizer, é a trama das ações que dá a característica da personagem. Ela não nasce assim ou assado, ela se torna. E se torna por causa exatamente das contradições da qual ela faz parte. Então, o Lukács fala que nesse ponto é particularmente interessante para nós o fato de que, segundo Diderot, o drama burguês, esse gênero sério, né, e, portanto, a forma artística que ele busca fundar, teórica e praticamente, deve ocupar uma posição intermediária entre a tragédia e a comédia, isto é, deva realizar o que é puramente típico na direção de uma aproximação ao que é individual. Em todas essas considerações, podemos perceber a luta por uma nova estética. Quer dizer, que então Diderot, no seu tempo, século XVIII, lembre-se que o primeiro volume da enciclopédia é 1751, o panfleto é de 1750, então nós temos, nesse momento, o enfrentamento ideológico pelo qual a burguesia progressista, naquele momento, ela quer liquidar a monarquia, a igreja, ela quer fazer a crítica, né? E aí ele fala que Diderot critica o universal abstrato, referindo-se sobretudo à universalidade dos tipos cômicos. Segundo ele, o herói do avaro de Molière não é tanto um homem avaro como a avareza, né? A introdução das condições na praxis dramática é por ele considerada como um meio para superar essa universalidade abstrata. Então ele quer encontrar a tipicidade, a particularidade, o que significa a universalidade em sua determinação concreta. Quer dizer que vocês estão lembrados daquela ideia maravilhosa do Aristóteles.
Singular é aquilo que é dito de um. Universal é aquilo que é dito de todos. Particular é que é dito de alguns, mas não de todos. Sendo que esta lógica de singular, particular e universal em Hegel, ela muda de posição. Ela não é mecânica, isto é, universal sempre será universal, porque o universal se transforma em particular ou singular, numa lógica incessante de reciprocidade, aquilo que o Hegel chamaria de determinações reflexivas, né, que é a mudança de posição no processo. Né? E ele vai dizendo, então, que surgem assim momentos importantes de uma dialética que conduz ao concreto. Em primeira instância, o caráter continuamente variável dessas condições. Pensai, diz Diderot, no fato de que todo dia se formam novas condições. Né? Quer dizer, então ele põe a dinamicidade na vida e o artista tem que compreender esta lógica. Bom, aqui era cada trecho, capítulo, a gente teria que ler inteiro. Eu só gostaria de comentar para vocês, se eu achar, né, se eu deixei em casa, eu acho que foi isso que eu fiz. Eu teria, acho que errado. Existe um livro do nosso querido Diderot, chamado... Não, ele se chama... Eita. O Sobrinho de Rameau, que eu tinha comentado com vocês. E o Sobrinho de Rameau, pena que eu não dei para comentar o texto, está em algum lugar. Vocês sabem que o Sobrinho de Rameau é um homem, vamos dizer assim, mau caráter. E ele dialoga com um filósofo, que é o Diderot, bom caráter. Então quer dizer que o filósofo sempre se regra pela ética, por um bom comportamento, sempre ele é exemplar nas suas formulações, mas acontece que o outro, ele é um homem do mundo, da mundanidade, da vida prosaica. E ele é, de certa forma, um escroto. Mas um escroto, com perdão da palavra, né? Diderot talvez falando para o professor, seja mais nobre, né? Seja mais o filósofo. Mas é que esse ser mais escroto, que é o Sobrinho de Rameau, ele, sendo escroto, ele é mais esperto que o filósofo. Então o Diderot muda de posição daquele que é o filósofo, regrado em ética, num comportamento, e o outro que vive na sociedade, mas que fala, meu caro, a vida não é assim. A vida é uma putaria, a vida é uma corrupção generalizada. Ele fala, puxa, você que é o sobrinho do Rameau, ele fala assim, meu tio é o Rameau, mas o Rameau que não cumprimenta ninguém. Ele, de tão bom que ele é, ele vira as costas para as pessoas, ele é um estúpido. E ele vai colocando, e ele fala, poxa, mas você dá aula nas melhores casas. Ele fala, sim, mas as pessoas são imbecis. A mãe da menina fala, essa menina não aprende. E eu falo, mas deixa 30 vezes eu dar a ela Mi maior, Lá maior, ela vai aprender. E eu sei que ela não vai aprender, mas eu preciso ganhar um dinheiro. Quer dizer, ele é malandro, né? E este homem, que quando o filósofo vê, ele fala, puxa, ninguém se parece melhor com ele do que ele mesmo. Nunca vi uma definição mais magistral que essa. E eles estão num café. Mas num café que este homem passa uma mulher, ele dá uma cantada, ele é tosco, grosso, né? Ele passa, está gravando, né? Mas aí ele fala, eita bundão, gostoso, né? Ele é um cara grosso, né? E o outro filósofo fica horrorizado. Mas ele fala, mas o que é a nossa sociedade? O que é a moral burguesa? Como que ela rouba os outros? Como que ela se apropria no teatro? E aí ele fala de todos do teatro da época. Então quem ler esse trabalho Sobrinho de Rameau vai ficar espantado, porque o sobrinho, que é tosco, ignorantão, ele é de um conhecimento da sociedade, ele sabe o que o Voltaire escreveu, ele sabe das vaidades, ele sabe das coisas, mas também o filósofo explica para ele que ele tem que ter um comportamento
mais ético, mais moralizado, né? Ele fala, puxa, você contou de um caso de um judeu, mas que você conta com raiva, quer dizer, você conta com ódio, quer dizer, você não conta como deveria ser a narrativa, mas você tem prazer em contar que o outro foi lesado. Então você tem a todo instante o Diderot, que é um iluminista, porque vocês têm essa ideia dos iluministas, que os iluministas têm a verdade, a razão, baseada na razão, e tudo o mais eles classificam. Não é verdadeiro. Quem lê Diderot vai ver que Diderot está fazendo uma crítica ao tempo dele, né? Porque nós temos o pós-moderno criou a ideia falsa de que o iluminismo é perverso, porque a razão criou a perversidade, né? Vocês têm aqui na própria instituição, né, o Luiz Felipe Pondé, quer dizer, o mal do mundo está no iluminismo, porque eles criaram a verdade, que a liberdade é possível. Quem quer a liberdade é um fascínora, né? Quer dizer, essa ideia que se atribui, quer dizer, aos iluministas é completamente falsa. Particularmente, se vocês lerem agora o Diderot, no ângulo que está pondo Lukács, no ângulo que ele está pondo a contradição dada pelas condições da vida. E a vida burguesa é medíocre. Então não é aquela ideia de que a vida burguesa é uma universalidade abstrata, etc, etc. Então, eu gostaria de ler passagens do nosso Diderot, mas eu tenho a impressão que na corrida eu deixei ele de lado. Tudo bem? Bom, então esse seria um primeiro passo, né? Mostrar como o Lukács faz um grande histórico, né? Dentro da história do pensamento, da arte. Ele é um dos homens mais cultos, né? que existe nesse sentido. E agora eu vou cruzar alguma coisa. Primeiro, uma fotógrafa, uma escritora, ela é falecida, o filho dela fez um documentário sobre ela, é a Sontag, né? E ela escreveu uma época sobre a fotografia e não dando muita importância para o fotógrafo e para o artista. E depois ela resolveu morar nessas regiões de guerra, ficar um ano e montando teatro, vendo o papel que é alguém na guerra, fotografar e registrar para nós aquilo que é o inferno, né? E ela diz, mais ou menos como Adorno falou ante a barbárie do Holocausto, que os artistas não poderiam ficar indiferentes depois do que ocorreu com a barbárie do Holocausto. Nós não poderíamos mais fazer a arte do mesmo jeito, né? É lógico que quando ele fala que a arte acabou, não é no sentido que ela acabou, mas é no sentido que nós não podemos ser mais os mesmos, né? De forma alguma. E a Sontag fala mais ou menos isso. Ela diz assim: mostrar o inferno não significa, está claro, dizermos algo sobre como retirar as pessoas do inferno, como amainar as chamas do inferno. Contudo, parece constituir um bem em si, mesmo reconhecer, ampliar a consciência de quanto sofrimento causado pela crueldade humana existe no mundo que partilhamos com os outros. Ela está falando da guerra, né? Alguém que se sinta sempre surpreso com a existência de fatos degradantes, alguém que continue a sentir-se decepcionado e até incrédulo diante de provas daquilo que os seres humanos são capazes de infligir em matéria de horrores e de crueldades a sangue frio contra outros seres humanos, ainda não alcançou a idade adulta em termos morais e psicológicos. Ninguém, após certa idade, tem direito a esse tipo de inocência e superficialidade, a esse grau de ignorância ou amnésia. Então é uma autora, eu não sei se vocês leram um livro dela, que tem esse título, Diante da Dor dos Outros. Eu acho que é um livro que eu me balizo na vida, né? Assim como o nosso querido Darcy Ribeiro, eu me balizo uma frase dele, que ele fala assim: o Brasil nada mais é do que uma usina de triturar carne humana, né? Quer dizer, não só as mortes dos nossos escravos, mas a morte dos
pós-escravos são os trabalhadores, o pessoal da periferia e coisas parecidas, né? Então a arte, nesse sentido, se o Lukács tiver razão, ela tem esta função de desfetichizar o mundo, ela tem a função de nos humanizar, ela tem a função de mostrar a crueldade. A arte não é engodar, ela mostra o que é a realidade, mas ela mostra a realidade com os destinos que as possibilidades históricas contêm. Quer dizer, não se trata de um niilismo ou de um naturalismo. Aquilo que o Lukács fala, não basta descrever perfeitamente o mundo tal como ele é. A arte não é isso. A arte seleciona e intensifica os sentimentos, a dor, intensifica as paixões e intensifica a nossa consciência, que nós tornamos a arte como a memória do passado, a memória da nossa vida. Está dizendo de nós. Então não é porque nós estamos vendo aqui no Tuca um Shakespeare que não tem a ver com a gente. Não tem a ver. Tem a ver com a memória do nosso passado, tem a ver com a nossa história, tem a ver com os nossos destinos e, portanto, as escolhas e no devir a ética, quer dizer, as escolhas que são feitas. Bom, meu querido amigo, travou? Amigo. Eu pensei que tivesse travado aqui. Vocês estão lembrados que eu tentei, e dentro dos meus limites, obviamente, talvez se o curso tivesse assim, um pouquinho mais de tempo e eu pudesse escolher melhor as coisas, né? Eu estou tentando selecionar e às vezes a seleção fica sem mediações, né? Mas eu tentei, de modo precário, falar da estética de Kant e da estética de Hegel, de modo muito simples. Mas é que me intriga no Kant esta dimensão que ele separa o mundo em 3 níveis, em 3 esferas, né? Vocês sabem que ele separa, na crítica da razão pura, ele quer buscar o conceito, o conhecimento das coisas. Mas o conhecimento da coisa em si é incognoscível. Nós não podemos compreender a totalidade. O que nós podemos compreender? Aquilo que ele chama de revolução copernicana, que é o fato da nossa estrutura de sensibilidade. Ele acha que nós temos o tempo e o espaço como estruturas a priori da sensibilidade. As categorias que nós possuímos são estruturas do nosso entendimento. E a razão transcendental, ou esse elemento de uma estética transcendental, ela elabora, como que no sistema, aquilo que é construído pela subjetividade. Quer dizer que, quando eu construo o conceito de árvore, eu estou construindo algo que está na realidade, mas que eu organizo pela minha subjetividade. Então, a ciência é possível da natureza por meio de conceitos. No âmbito da ética, a crítica da razão prática, a ética, as leis morais, nascem da razão pura. Elas não saem de modo algum do cotidiano. Elas não nascem da experiência. Então, as categorias morais, ou como diríamos, as máximas morais, os imperativos categóricos, eles independem da prática, o que é uma loucura. Como é que eu posso falar do mundo sem falar do mundo? Né? Para a ontologia fica algo, ou já está dizendo que é um ser concreto. E o Kant não apanha, mas ele apanha a ideia ética como regulador da ação na vida. Aí ela serve para alguma coisa. Por isso que eu falei para vocês que a Segunda Internacional Comunista adotou o Kant, porque o socialismo era uma impossibilidade, mas não uma ideia reguladora. Quer dizer, eu posso agir, como hoje, né? A esquerda age no Congresso achando que vai mudar o sistema da vida. E esta é uma farsa, porque você fica no âmbito do parlamento, enquanto que no âmbito da vida, que é onde tem que mudar, radicalizar, quebrar o capital, você quer moralizá-lo. Você quer fazer a reforma política, a constituinte, a ética na política.
A cidadania universal. Que são palavras de quem é essa, hein? Vou repetir. A cidadania universal, Estado de direitos, a Constituinte perfeita. Immanuel Kant. Escreveu em 1784, século XVIII. Quer dizer que nós caímos no kantismo, e depois no hegelianismo também, quando a gente quer aperfeiçoar o sistema de leis. Mas o Kant achava que essa lei moral não nasce do mundo prático. Agora, e a arte para ele? A arte, pior ainda. Porque a arte nasce dos sentimentos de prazer e desprazer. E ela não pode nem ser conceituada, não pode ser posta como dignidade. Então ela é algo que está na esfera do gosto e do prazer. E, num certo sentido, vocês vão ver tanto o nosso querido Tertuliano como o próprio Lukács enfatizar a importância de algo que o Kant fez, que é o fato do desinteresse da estética, que para mim é tudo problemático. Assim, eu sou um jovem, velho, que eu até hoje fico assim, o que eles querem dizer com isso? Por que alguém, né, na sua época pensou assim? Né? Depois eu entendo com Marx. Acho que Marx sempre para mim é a chave. Mas olha aqui no meu texto, que não é meu, né? Eu estou roubando, eu sou um ladrãozinho, né, descarado, que vou roubando de algumas pessoas. E esse Lukács escreve o seguinte: o estético deve, segundo Kant, conseguir dignidade filosófica precisamente graças à sua separação estaticamente metafísica, sem transições dialéticas, com respeito às manifestações vitais da cotidianidade. Mas, ao mesmo tempo, no pensamento do filósofo estético, como entidade demasiadamente terrena e material, com respeito ao ético, deve ocupar o modesto papel que lhe corresponde na hierarquia do sistema. O lugar intermediário que ocupa no sistema de Kant, o desinteresse estético, por cima dos baixos interesses da cotidianidade, mas por baixo dos interesses da ética, únicos dignos do homem, é um lugar determinado com rigidez hierárquica. Não se tolera em sua localização nenhum membro mediador do movimento dialético. Então é isso que o Lukács vai ser contrário. Ele vai mostrar as mediações que perfazem o campo da estética, a ética no campo da estética, mas com um problema que o Kant está levantando. A ideia, portanto, de uma autonomia que a arte possa ter. Então, segundo Lukács, a estética é sempre o mundo em relação ao homem, contendo sempre, portanto, uma perspectiva que o plasma enquanto obra. É lógico que o Lukács é xingado por todos os grandes artistas do mundo por causa desta definição de mostrar que o sujeito e o objeto que formam uma identidade, eles estão plenamente postos na arte. Quer dizer, a obra de arte, ela põe a identidade sujeito-objeto integralmente. Enquanto que no trabalho, quer dizer, quando o sujeito objetiva uma forma de trabalho, ele vai externalizar um objeto que fica fora dele, mas que é plasmado pelo conhecimento que ele tem das coisas da natureza e que a própria subjetividade agrupa em termos de conhecimento e dos meios para objetivá-lo. Enquanto que na arte há um representar que diz respeito de nós próprios, da nossa humanidade. É lógico que na obra do trabalho nós temos a identificação do gênero. A generalidade está objetivada, mas na obra de arte nós temos, enquanto memória, a consciência de nós próprios, de uma arte para nós, enquanto humanidade posta. Isso vai dar complicação, porque nós podemos ter uma massa de tinta vermelha aqui, na tela, e para Lukács não significar nada. Não significar uma arte mimética. E aí a humanidade toda vai cair de pau. Né? Vai falar, mas e o Picasso? Guernica? Aí vai dizer, não, Guernica é outra coisa.
Guernica, você está reproduzindo a guerra civil. Mas e quando o Dalí, você sabe que o Picasso apoiou o Partido Comunista na guerra civil, enquanto que o Salvador Dalí apoiou o Franco. Aí o Salvador Dalí faz o quadro dele. Esse é meu quadro, essa lingona aí é minha guerra civil. Nós vamos ficar vendo até hoje, discutindo se isso plasma, se isso reproduz uma particularidade histórica e a dimensão humana está presente. Porque, o que dizia o Salvador Dalí? Eu não sei dizer nada sobre minha obra de arte. Quem diz dela são vocês. Vocês é que caracterizam. E para Lukács não. A obra de arte é um mundo em si. Ela não pode ser lida por mim de acordo com o meu gosto. Eu acho assim, ele acha aquilo. E aí nós tiramos uma média, né? Aí nós caímos na teoria do gosto e depois o próprio desinteresse que o Kant fala levaria a isso, né? Então veja, no entanto, o que dá vitalidade mais profunda à obra é a sua capacidade de invocar o que há de mais significativo, como positividade ou negatividade, no processo do fazer-se homem. Assim, diz Lukács, se assentou para a arte, sob a autoridade de Kant, o postulado do desinteresse absoluto. A estética se fundou e se reduziu, assim, sobre a contemplação pura. Em incompreensível oposição a esse unilateral ponto de vista, diversas tendências, desde a arte tendenciosa vulgar e a chamada literatura engajada, até as concepções de muitos teóricos de orientação socialista, eliminaram, com grande prejuízo da compreensão do que na arte é realmente artístico, a justificação relativa do desinteresse como momento do processo estético global. Não se trata, pois, diz o Kant, de perguntar: tudo isso se encontra de fato na realidade efetiva? Mas simplesmente, isso constitui o todo da realidade efetiva. Quando ele está interrogando, isso constitui o todo da realidade efetiva? Não se trata de perguntar, não deve tudo isso ser representado, mas simplesmente, devemos ficar inertes perante tudo isso? O que no termo médio da vida cotidiana é mero fato externo, facto bruto, posto diante do homem, aparece aqui em sua mais profunda necessidade. Não só se revela a necessidade objetiva, histórico-social, mas também a relação dessa necessidade ao homem mesmo, a seu próprio desenvolvimento, a sua própria riqueza, a sua própria grandeza interior. Assim, a necessidade, sem perder nada de seu caráter objetivo, se converte em uma necessidade mais profunda, a profunda verdade da vida, o fato de que o mundo circundante, os conflitos e destinos que nascem dele, não representam nenhum acaso grosseiro externo, mas sim que a totalidade desses fenômenos desdobra propriamente as possibilidades mais autênticas e importantes da interioridade do homem e o converte, ainda que às vezes de modo trágico, no que é propriamente ele mesmo, em sua última interioridade, como produto ao mesmo tempo de uma evolução histórica universal. Então é lógico que, no caso do Lukács, ele ficou muito no âmbito da literatura, ele ficou muito no âmbito do teatro, do cinema, né, que nos traduzem em representações imagéticas, ou a literatura, né, quer dizer, as tramas dos fatos, tais como ocorrem, e às vezes ele deixou de lado determinados aspectos, como da pintura, por exemplo. Né? Eu já falei para vocês que eu discordaria dele da crítica que ele faz ao Manet, da crítica que ele faria ao Courbet, né? Porque são, não só porque Manet e Courbet participam da Comuna de Paris, enquanto os maiores pintores da França fogem dos embates, e poucos foram aqueles que retrataram o determinado cotidiano vivido por aqueles indivíduos que se colocaram ao lado de uma revolução. No caso do Courbet, pró-anarquista. No caso do Manet, pró-republicano, mas não importa. Importa são aquilo que eles pintaram nas prisões, nas mortes, nas vielas, nas ruas, e que eu não sei se o Lukács teve a oportunidade de analisá-las, né? Talvez seja ignorância da minha parte. Mas voltando aqui, vocês sabem então que o Lukács
tira essas formulações dos manuscritos econômico-filosóficos. Este foi o grande salto para ele, quando, junto com Lifshitz, na Rússia, eles puderam restaurar essas obras e ali compreender do Marx o papel do trabalho, né? Da produção e reprodução da vida material, e como a vida produtiva é produção de vida genérica, né? É uma coisa que é difícil entender. A coisa mais simples do mundo é a coisa mais difícil de entender, que o trabalhador cria nós, né? É muito difícil entender que nós somos produtos do trabalho humano, né? Então vocês veem uma discussão escabrosa, né? A Petrobras, mas ninguém se pergunta quem extrai o pré-sal, quem faz aqueles tanques para tirar o petróleo, quem faz as plataformas, quem pensa o mundo, quem carrega, etc. e tal. E não se pensa que a construção disso é construção de nós próprios, né? Quer dizer, não se pensa isso como produção de vida. Quer dizer, o trabalhador produz a vida, só que ele é separado das fontes da vida. Então nós não pensamos que alguém que é separado do mar, do petróleo, das ferramentas, que isso é fonte de vida. Então quer dizer que o trabalhador, ele é produtor de vida genérica e é a vida engendradora de vida. No modo da atividade vital encontra-se o caráter inteiro de uma espécie, seu caráter genérico e atividade consciente livre. É o caráter genérico do homem. A vida mesma aparece só como meio de vida. Quer dizer, no capitalismo, a construção da vida genérica não é a feitura da vida genérica, é meio para viver. E a revolução seria transformar o mundo engendrador de vida genérica em controle consciente de fazer-se genérico. E a arte tem um papel nisso. O engendrar prático de um mundo objetivo, a elaboração da natureza inorgânica, é a prova do homem enquanto um ser genérico consciente. Desculpe a minha falha. Isto é, um ser que se relaciona com o gênero enquanto sua própria essência, ou se relaciona consigo enquanto ser genérico. Em geral, diz Marx, a questão de que o homem está estranhado no seu ser genérico quer dizer que um homem está estranhado do outro, assim como cada um deles está estranhado da essência humana. Então quer dizer que se o indivíduo produz a vida genérica e a sua essência humana, e o trabalhador está estranhado enquanto construtor da sua generalidade na vida, o outro também. Os outros também. Os capitalistas também estão alienados, estranhados, né? Mas como diz Marx, eles estão estranhados, mas no conforto, né? Eu gosto de ouvir assim um capitalista falar: não, eu não aguento mais o Brasil, eu vou embora, eu vou para Miami. Que mau gosto, que burguesia. Um dia eu vi uma revista Valor, os 100 melhores empresários, e colocaram de cada um deles os hobbies, o que ele mais gostava de fazer. Eu tive a pachorra de ficar vendo qual era a música que eles mais gostavam. Não tinha nenhuma diferença da música desses barzinhos da classe média. Nenhuma diferença. A música mais estroncha, sabe essa música de eu sou rico e vou beber cerveja? A letra, eu sou rico e vou beber cerveja. Horrível. Quer dizer, a maioria deles não tinha gosto musical. A nossa burguesia, ela mereceria não só o que diz o Bresser Pereira sobre o ódio de classe, mas mereceria também o seu gosto na vida. Alguém deveria fazer uma pesquisa, não da classe C, né, que é, na verdade, a classe trabalhadora, né, mas deveria saber quem é ela. E o Bresser matou a charada essencialmente. Acima de tudo, é preciso evitar fixar, mais uma vez, a sociedade como abstração frente ao indivíduo. Isso quem faz é a sociologia burguesa, isso quem faz é a teoria do imaginário, porque o imaginário recobre os indivíduos que são presos ao imaginário.
O Pense Durkheim, a sociedade está acima, é um fato moral acima de cada indivíduo. Eu ajo de acordo com uma conduta, mas quem está agindo é minha consciência coletiva, que está acima de mim. Não é? Quer dizer, o Marx está falando que isso é falso. O indivíduo é o ser social. Sua manifestação de vida, mesmo que ela também não apareça na forma imediata de uma manifestação comunitária de vida, realizada simultaneamente com outros, é, por isso, uma externação e confirmação de vida social, mesmo que não apareça. A vida individual e a vida genérica do homem não são diversas, por mais que também, isso necessariamente, o modo de existência da vida individual seja o modo mais particular ou mais universal da vida genérica, ou quanto mais a vida genérica seja uma vida individual mais particular ou universal. Então, nós, no mundo cotidiano, nós somos singularidades, sim, individualidades que pertencem a uma universalidade, mas nós, enquanto vida, pela desigualdade social e por aquilo que praticamos, somos mais próximos a uma dada particularidade ou mais universalizados, né? Tem pessoas que são muito universalizadas, né? Todas as noites tomam vinho italiano, ouçam povo, as pessoas ouvem músicas gregas, né? Elas têm livros em alemão, né? Então ela está universalizada. Mas tem outros que estão destituídos deste ganho do homem nas suas relações genéricas. E o Marx diz, a formação dos 5 sentidos é um trabalho de toda a história do mundo até aqui. O sentido constrangido, a carência prática rude, também tem apenas um sentido tacanho. Quer dizer, o indivíduo também que é destituído da educação artística, destituído da educação humanista, ele também é destituído para fluir a obra de arte, né? Eu vou dar um exemplo bem claro. Eu estava uma vez com um amigo meu, chamado Berrier, e nós estávamos assistindo um filme, Sofia, uma coisa assim, e tinha um estupro de um soldado alemão a uma mulher polonesa, e alguém da plateia gritou, vai fundo. Quer dizer, a expressão mais nazista naquele momento era a fala daquele brasileiro ali. Eu não vou dizer que esse meu amigo pegou um jornal e jogou na cabeça dele. Aí criou-se uma briga, uma luta de classes no interior do cinema. Mas essas coisas não se contam, né? O meu amigo não vai gostar que eu fique contando as barbáries que nós fazíamos assistindo filmes. Mas o Marx está dizendo, portanto, desta característica. E agora eu passo a discutir com vocês aquele texto do nosso amigo Miguel Veda, que para mim é o maior robertiano argentino. Desculpe as argentinas e os argentinos que têm vindo aqui na PUC. Ele é um moço muito sério, porque ele lê diretamente do alemão. Olha que homem universalizado. Ele vai lá na Fundação Lukács, na Hungria, pega os textos lá em húngaro, folheia, localiza aqueles inéditos, etc., que nem o texto do Guilherme faz, que nem o Antonino e Franca fazem, né? E eles ficam fazendo esses trabalhos de minúcias. E um dos trabalhos de minúcias que eu indiquei para vocês está nesse livro, Estética e Ontologia, né? Eu fui lá nessa editora Alameda, eles fazem pela metade do preço, está 60 e sai 30, que eu estou achando caro, né? Tem cifras mais baratas, né? Alameda, né? Estética e Ontologia. E o Veda faz um trabalho sobre a posição teleológica e a posição estética. Eu vou discutir com ele rapidinho esse termo para entrar em outra coisa, talvez mais agradável para nós, né, que é o Pushkin, né? Uma coisa simples que eu vou fazer. E aqui lembrando o seguinte, aí por favor vocês que já estudaram muito isso e gostam dessa temática, particularmente daquele texto que está, vamos ver se eu trouxe. Renato, você não trouxe? Aquele texto que está no Jovem Marx, do Lukács, no texto final, que é as bases ontológicas do pensamento da atividade do homem. Então, por favor, não vou discutir esse tema, mas deve estar como
pressuposto, vocês já estudaram, já sabem. O ato fundador do trabalho, então vocês sabem que para Lukács, o trabalho é a protoforma ou a forma originária do mundo social. Nós ganhamos a linguagem, a consciência, nós ganhamos a inteligência da natureza por conta de que nós trabalhamos. Mas o trabalho não é algo que surgiu de um dia para a noite, né? Mas ela surgiu por longos processos em que o indivíduo começa para fazer, ele começa a ter a prévia ideação, a antecipação de consciência daquilo que ele vai fazer. Não só do objeto enquanto forma, vou fazer um microfone, mas os meios, os passos, as mediações, o domínio de cada coisa que vão compor este elemento que, uma vez ligado, ele ganha o seu dever ser. O dever ser não moral, hein? É o dever ser do trabalho. O dever ser do trabalho está dado a hora que o objeto funciona. Porque se eu venho aqui trabalhar e ligo esse computador, ele não liga. Liga essa coisa, ele não liga, é uma josta. Então ele não tem o dever ser do trabalho. E o ser do trabalho, o ato fundador do trabalho, implica o por teleológico. Implica que a teleologia, em grego telos é fim, a finalidade subjetiva que está na minha cabeça. Faremos hoje um grande bolo de aniversário de alguém. Mas para fazer o grande bolo de aniversário de alguém, nós teremos logo à noite que ter farinha, fermento, tomate não, ovos, vai, manda aí, leite, obrigado, queijo, o que mais? Fubá, chocolate, morango. Tendo tudo isso em proporções devidas, porque eu não posso pegar um saco de sal e jogar. Tem que ser proporcionalidades técnicas, conscientes, que em dado cozimento, porque se eu cozinhar muito, queima, se eu cozinhar menos, fica grudento. Então quer dizer que o domínio técnico de algo, ele ganha o por teleológico que se externaliza concretamente. A ação humana, ela dá, eu gosto desse verbo, dar ação subjetiva à coisa. A coisa se configura no objeto que é ideal. Quer dizer que a idealidade convertida pela prática, pela atividade material transformadora, transforma o objeto naquilo que era previamente antecipado. Mas ele objetivado da forma que ele está objetivado, e eu usando, ele me amplificou. Ele tornou minha voz mundializada. Porque vai saber se aquele cara está pondo na internet agora. Já teve situação que eu estava falando na China. E um cara, olha o professor Rago aqui. Se eu soubesse, eu mandava cortar todos os fios. Mas olha os fios, a classe trabalhadora, hoje, universaliza um ato. Então ele me potencializa e me transforma. Porque eu não era conhecido na China. A hora que minha voz apareceu na China, um chinês falou, olha um de nós aí. Né? Entendeu o português? Né? Isso significa que multiplicou minha força, minha voz se expandiu, minha voz se estendeu. Então vejam bem, a postulação de uma finalidade por parte do sujeito e a busca dos meios necessários para a consecução do fim previsto é a forma originária das múltiplas e heterogêneas opções entre alternativas que regem tanto o metabolismo da sociedade com a natureza, quanto o conjunto das relações especificamente interhumanas. Quer dizer que a arte de trabalhar significa sempre uma dialética que implica uma transitividade. A subjetividade que vira o seu contrário, para vir objeto. E a objetividade apropriada que vira subjetividade. Então a transitividade, esse jogo recíproco de coisas, se põe todos os dias em todas as coisas. Nós não reparamos. Nós não reparamos que em qualquer ato que um professor está dando aula,
ele está agindo dentro de um pôr teleológico e dentro de alternativas dadas, dentro de escolhas que ele faz. Por isso que é protoforo o trabalho, porque em outras atividades ele implica ter a relação teleológica com a causalidade. É ineliminável da ação do trabalho essa duplicidade e o objeto plasmado, que é a nova objetividade. E a nova objetividade desencadeia novas ações causais, novas cadeias causais. Então, a consciência passa a ser, e naquele texto, as bases ontológicas do Lukács, logo na sequência, na página seguinte, ele vai dizer: o trabalho põe a coisa mais fundamental para o homem. Sabe o que é? A consciência. Aquilo que o stalinismo praticamente esmagou, aquela ideia de infra e supra, aquela idiotia, né, que a esquerda vulgar propagandeou, ela matou aquilo que é o mais essencial disso, do pôr teleológico, o papel da consciência na transformação do mundo. A consciência, portanto, é um fator ativo e orientado a constituir realidades. Tanto na posição teleológica como na estética, o sujeito se propõe a realizar fins pré-determinados. No entanto, diferentemente do que ocorre com o trabalho e com a reflexão científica, a realização do fim supõe aqui a suspensão temporária das finalidades práticas. Aí é a diferença que o Lukács põe entre a posição teleológica do trabalho e a posição estética e também a reflexão da ciência. Lukács assinala que um momento decisivo no processo de constituição e autonomia da esfera estética é aquele em que o homem começa a se interessar pelas imagens plasmadas como tais e a encontrar complacência com seu caráter fictício, sem vinculá-las imediatamente com um original externo à obra ou com as necessidades diretas da vida cotidiana. Então, o Veda está explicitando que o Lukács escreve na estética que na arte da mimética há que divisar a mimética no plano da ciência e no plano da arte. Porque no plano da ciência e no plano da arte nós trabalhamos com a mesma realidade. A realidade objetiva, ela é a mesma. Nós estamos na mesma cotidianidade. Mas, enquanto que a ciência, ela busca reproduzir de forma a desantropomorfizar o objeto, a arte não pode fazer. A arte, quando reproduz um objeto, ela está imediatamente colocando a subjetividade e sua intensificação. E mesmo que esta arte seja inverídica, os personagens sejam criados pelo artista, as situações criadas pelo artista não estão na vida cotidiana e não nos servem como imitação no sentido prático, finalístico do trabalho, né? No entanto, esta obra de arte plasmada afeta o receptor. Ela afeta o receptor na medida em que eu ganho com aquela subjetividade uma subjetividade que é genérica, portanto que ela faz parte da vida comunitária, do modo que nós vivemos. Então quer dizer que eu não posso pura e simplesmente reproduzir uma obra de arte reproduzindo a realidade na sua superfície, na sua imediatidade, que ela é reificada. Então a reificação se põe tanto para a obra de arte como para o cientista, não tem diferença. Enquanto o cientista tem que reproduzir os fenômenos tais como estão conectados, a obra de arte intensifica a subjetividade. É lógico que ela plasma na forma sensível. Se a gente assistir aqui uma peça teatral, se a gente assistir aqui ou ler para vocês, ou a gente encenar, eu uma vez encenei o Diderot, né, numa aula, e eu encenei também uma peça, um francês, ele fez um encontro
entre Descartes e Pascal. Você sabe que eles nunca se encontraram, mas um discutiu sempre com o outro. Então, o Pascal escreve nos seus pensamentos: esse espaço infinito que me atemoriza. Aí o Diderot fala: o espaço é pura extensão, e nós podemos revelar passo a passo a sua constituição, e Deus assiste esse mundo sem interferir nele. Aí o Pascal: como que não interfere? Aí os dois juntos. E eu fiz essa montagem numa sala de aula. Geralmente eu sou um fracasso, né? Um diretor teatral, mas é uma forma de o aluno treinar os dois pensamentos históricos que não se encontraram, mas se encontraram, porque um escrevia contra o outro, né? Então, se a gente fizer uma reprodução que é algo que não houve, mas que intensifica os pensamentos e a luta pela preservação do mundo e o outro pela revolução do mundo, o homem tem que se transformar num ser que domine a natureza, dirá Descartes, né? O Deus do Descartes é fabuloso. Ele escreve um tratado sobre o homem, que ele diz o seguinte: Deus criou o mundo por um piparote. Eu pensei que piparote fosse um jogador de tênis, sabe? Deus fez uma bola. Aí eu fui ler no dicionário, piparote é fazer assim, ó. Então Deus fez assim, ó, um Descartes. Deus fez um piparote. Mas uma vez que essa nebulosa, essa massa se movimentou, ela criou leis próprias. E Deus só assiste. Olha que ideia, fenomenal. E quando o pessoal falou, publica, falou: e eu sou louco? Olha o que aconteceu com o Galileu. O cara falou que a Terra não era fixa, e está na cadeia, né? E vocês sabem que o Galileu Galilei deixou uma carta maravilhosa, que ele escreveu assim: daqui uns 4 séculos ou 5, a igreja pedirá desculpas. E João Paulo II pediu desculpas, pediu desculpa ao Galileu, porque a gente provou que a Terra estava fixa e nós estávamos errados. Isso é genial, né? Precisou de 4 séculos para o coitado do nosso Galileu sair do limbo, né? Brincadeira. Isto significa, então, indo um pouquinho à frente, já são 10:07, ao passado da humanidade somente chegamos realmente através do meio que é a arte.